Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Hoje iremos tratar sobre um assunto bem interessante, que é a respeito do Espírito, aonde Jesus ele vai dizer que aos homens serão perdoados se blasfemar a respeito do Filho, será perdoado, se blasfemar a respeito do Pai, será perdoado, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, jamais obterá perdão, seja agora ou eternamente. Esse pecado é um pecado eterno, ou seja, jamais terá perdão. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, vai dizer que este pecado é um pecado que não tem perdão. Ou seja, todas as vezes que nós atribuímos a obra de Deus, a operação de milagres que Deus faz a demônios, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Nós sim podemos duvidar. Duvidar não é afirmar. Quando nós afirmamos algo é porque nós temos certeza do que aquela obra está sendo feita por alguém, ou seja, a afirmação que nos faz cair em condenação eterna. Se nós afirmarmos uma obra que o Espírito Santo está realizando, nós atribuir a demônios. Isso é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus ele vai deixar nós bem informado no próprio texto que escreveu Mateus, no seu capítulo 12, no seu verso de número 28 ao 32, que ele vai falar assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Jesus ele vai deixar bem claro que quando nós atribuímos uma obra que é realizada pelo Espírito Santo de Deus a demônios, nós estamos cometendo uma blasfêmia. E é interessante porque as pessoas que estavam afirmando tal ato eram pessoas que tinham o conhecimento da lei de Deus, ou seja, são pessoas que são crentes em Deus, são pessoas que eram estudadas, pessoas estudiosas da Torá, são os fariseus. Eles estavam atribuindo a obra do Espírito Santo a demônios, e Jesus ele deixa bem claro que essa afirmação não vos seria perdoada, porque estava atribuindo a obra do Espírito. E para roubar os bens dos valentes, primeiro tem que amarrar o valente, para que depois viesse a acontecer esse processo de saqueação da casa. Ou seja, o que dá a se entender é o quê? Que primeiro Jesus teve que amarrar para depois saquear aquilo que era de propriedade de condenação. É por isso que o homem foi comprado pelo sangue de Jesus, ou seja, era algo que havia se perdido, era algo que estava a ser condenado ao inferno. E Jesus ele vai deixar claro
que ele comprou com seu sangue, ele compraste para Deus, homem de todas as tribos, de todas as nações. Então, ele vai continuar e ele vai dizer: todo aquele que atribui uma obra do Espírito Santo a demônios, ou seja, uma obra do Espírito Santo é Jesus, ele vai dizer, ele está expulsando, ele expulsa demônios, ou seja, ninguém pode expulsar demônios a não ser pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, porque Jesus, ele vai nos contar a respeito disso, porque se um reino for contra o próprio reino, ambos se destruirão, ambos não subsistirá mais. Ou seja, não existe uma pessoa que expulsa demônios pelo poder de demônios, ou seja, é a obra de Deus, Deus quem expulsa. A pessoa pode estar no erro que for, é Deus quem faz a obra. Deus não se limita a homens, Deus ele faz o que ele quer. Deus usa jumento, Deus usa quem tiver à disposição, Deus vai usar. Mas não é porque Deus usa, Deus concorda com a vida que a pessoa está vivendo. Então, Jesus ele vai deixar claro, se tiver um fato como este, jamais devemos atribuir a demônios uma obra que o Espírito Santo de Deus faz. E Jesus ele vai nos dizer no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no seu verso de número 3, no seu versículo 30, ele vai nos afirmar algo. Jesus disse isso porque alguns afirmavam, ou seja, são pessoas que afirmam, são pessoas que já têm um argumento formado, aquela dali é a conclusão do todo, ou seja, é aquilo e pronto, acabou, não é uma dúvida, não é algo duvidoso, que tipo assim, será que é o Espírito Santo que está fazendo isso? Isso é uma dúvida, ou seja, nessa simples frase tem uma interrogação, ou seja, é uma dúvida, é como uma pergunta: será que é Deus que está fazendo? Isso é uma pergunta, é uma dúvida de uma pessoa. Agora, quando você afirma algo, é algo afirmativo, ou seja, é isso e pronto, acabou. Então, para você, se você afirma tais coisas, não tem como, porque você já concluiu um pensamento, você não está mais em dúvida. É como a palavra diz: se você não tem certeza do que está falando, não fale, porque melhor é não falar do que falar e perecer. Porque Jesus ele vai nos ensinar, seja o seu sim, e seja o seu não, o não. Ou seja, diante de Deus não pode existir dúvidas. Se existir dúvidas, você precisa ficar calado. Ou seja, você precisa se guardar. Seja, se você não sabe aquilo que está acontecendo, se guarda. Não fale daquilo que você não conhece. Então, Jesus ele vai nos deixar esse ensino para que nós não venhamos a cometer esse tipo de pecado. E geralmente esse tipo de pecado que as pessoas mais buscam são as pessoas que têm temor, têm tremor diante de Deus. Ou seja, não tem como uma pessoa que busca, que está preocupado com que fez esse ato, pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz com que nós se arrepender, que faz a operação para que haja em nós um arrependimento de pecado. Então, quando vem esse sentimento, é Ele mesmo trazendo esse arrependimento, ou seja, Ele está ali ainda, Ele está agindo, Ele está operando. Então, todas as vezes que vem esse sentimento de arrependimento, é o próprio Espírito Santo. Sem Ele não tem como essa obra de arrependimento ser executada em nossa vida, porque é Ele que
que faz com que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, nós seríamos como cachorros ou pior do que animais. Nós iríamos fazer somente a nossa vontade. Nós não íamos se preocupar com Deus, nós não ia se preocupar se pecamos contra Deus, nós não ia se preocupar se pecamos contra o Espírito Santo, porque nós nem acreditaríamos nele. Se nós não acreditaríamos nele, como iríamos pecar pelo aquele que nós não acreditaríamos? Então, fica aí esta mensagem, e eu espero ter contribuído para a edificação do corpo de Cristo. E eu peço para vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações para que quando nós postarmos vídeos novos você seja avisado. E eu agradeço e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.